Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa noite tão gostosa, que estamos de volta à nossa casa, alguns pela primeira vez, outros voltando do recesso, das férias, um pouquinho, mas aqui estamos, agradecidos pelo imenso amor de Jesus, que está nos proporcionando essa oportunidade de estudos e de passes em nossa casa. Na noite de hoje, na quarta-feira, nós estudamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Quem está vindo pela primeira vez, quem está retornando, aqueles que estão nos assistindo pela internet, sejam todos bem-vindos. Que possamos ter uma boa noite de estudos, bastante proveitosa para os nossos espíritos. Bom, hoje nós estudaremos com o nosso querido Paulo Nagai, o Evangelho, sobre a nova era, capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, item 9 e 11. E a nossa querida Laide nos falará no momento dos passes, é o livro Vinha de Luz, página 255, lição 121, Amizade e Compreensão. Mas... 169, enquanto é hoje, não é esta. Bom, mas vamos agora fazermos a leitura. Os tempos são chegados. Por favor, nos acompanhe, para que a gente possa se preparar para a nossa prece, para esse momento de estudos. É do livro Caibar Responde, da Psicofonia do nosso querido Altivo, autoria do Caibar Schutel. Os tempos são chegados. Vocês devem levar em consideração o seguinte: os tempos realmente são chegados. Estamos no limiar de um milênio em que a sociedade está sendo convidada a pensar de um modo diferente. A fase das discussões filosóficas, as discussões religiosas passou. O homem terreno não quer mais discutir isso. O homem terreno quer encontrar o caminho da felicidade. Ele quer que a sua vida se transforme. Ele precisa que a sua natureza encontre o seu rumo. O homem terreno não está mais querendo discutir virtudes teologais, nada disso. Ele quer virtude comum ao simples mortal. Todas as vezes que o espiritismo se apresenta à sociedade, deve se apresentar da seguinte maneira: o caminho é esse, o roteiro para se chegar ao caminho é esse também, e o resultado será este aqui. Quando a gente começa a discutir temas que não levam a lugar nenhum, o homem comum se desinteressa deles, porque é um tema que ele sente que não tem mais nada a ver com as suas necessidades. Nem se está mais para discussões bizantinas, acadêmicas, que não levam a coisa alguma. O homem quer solução para os seus momentos de dor, de suas dificuldades. Ele precisa disso. Então, quando aparecer qualquer companheiro internauta que queira provocar assuntos que não tenham a ver com a necessidade do homem terreno, vocês cortem. Entre essas discussões está sobre autores não espíritas, mesmo que sejam bons. Não interessa esse tipo de discussão, porque ninguém discute o tema em si. As pessoas discutem a tese para poder ter o que argumentar, ter o que discutir. Então, nós não devemos perder tempo. Devemos falar as necessidades das criaturas, os problemas das pessoas, iluminar-lhes os corações. É o que elas estão precisando. Elas estão precisando só disso. Elas não estão precisando de nada além disso. Então, por nossa orientação, vocês cortem. E quando não puderem cortar, vocês não alimentem. Porque, às vezes, vocês não podem continuar ou não podem ser grosseiros interrompendo uma pessoa. Podem não ter essa facilidade. E, se não puderem fazer isso, vocês vão ter que entretecer a conversa. Mas, daí a dar continuidade à mesma, volto a dizer, passa a ser perda de tempo, porque o homem terreno
não precisa disso. E nós precisamos estar atentos às necessidades do homem terreno. O espírita tem que estar atento a essa necessidade. Caibar Schutel. Então agora, nós que viemos em busca destes momentos de felicidade, de pacificação, de reequilíbrio para os nossos espíritos, vamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos com a total certeza que não estamos sozinhos, que os amigos espirituais que já se encontram desde cedo, aqui se encontram também para nos pacificar, para nos intuir, para nos conduzir para dias melhores. Que possamos dizer assim: Deus, Pai de amor e bondade, querido Jesus, Mestre amado dos nossos corações, aqui estamos em nossa casa, Senhor, alegres por mais uma vez estudarmos juntos o Teu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor Jesus, nesta oportunidade bendita, esclarecendo os nossos espíritos, fortificando a nossa fé, direcionando os nossos pensamentos. Que os bondosos guias, Senhor, possam aqui estar também, conduzindo-nos, Senhor, aliviando as nossas dores, para que saiamos daqui mais fortes, mais determinados, mais pacificados. Que os nossos irmãos que farão uso da palavra também possam ser abençoados pelo Teu amor. E assim, Mestre Jesus, em nome de Allan Kardec e em Teu nome, Jesus querido, em nome de todos os nossos guias, nós damos por iniciado mais uma noite de estudos, de trabalho e de passes em nossa casa. Fica conosco, Senhor, pois muito precisamos de Ti. Que assim seja, graças a Deus. Então, como nós falamos para vocês, nós vamos estudar juntos o Evangelho. Vamos então ler, a pedido do nosso irmão, o item 10. É sobre a nova era. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade atravessar as trevas. Esse foi o dia da vinda do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, após alternativas de verdade e de obscuridade, perdia-se novamente. Então, assim como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a advertir. O mundo está abalado em suas bases. O trovão reboará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois tem suas bases assentadas nas próprias leis da natureza. E crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. O mundo terrestre se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, voltando-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino de Cristo, ai de nós, após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil, aquele que crê e que ama. O amor o preenche de uma alegria inexprimível. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos o dizem sempre. Curvai-vos sob o vento que anuncia tempestade, para que não sejais derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas, desprevenidas, à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, inspiram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas.
Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro? E animaizinhos insignificantes não erguem continentes? A nova cruzada começou. Apóstolo da paz universal, e não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon, 1861. Bem atual, né? E agora nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Paulo Nagai. Com certeza nós teremos uma ótima noite de estudos. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Mais esse dia de estudos, hoje, como a Valéria falou, o Evangelho segundo o Espiritismo, finalizando o capítulo 1, que fala sobre as 3 revelações, e hoje especificamente 3 itens com mensagem dos Espíritos. E nesses 3 itens, os Espíritos estão fechando todo o conceito dessa revelação divina, que trata exatamente da estratégia didática que Deus imprime aos seus filhos, isso não só na Terra, mas como é uma lei universal para todos os lugares, que é revelações gradativas proporcionais ao entendimento daqueles que a recebem. As coisas acontecendo cada qual ao seu tempo. Para aqueles que não conhecem, um esclarecimento sobre a página inicial. Caibar Schutel é o mentor espiritual dos trabalhos de divulgação de mídia da casa. Por isso, na mensagem, ele fala sobre os internautas. Mas isso pode ser aplicado a qualquer coisa, porque ele dá uma instrução específica, porque ele está trazendo para nós, sob o título Os Tempos São Chegados, dizendo o seguinte, não tem mais como adiar. A nossa necessidade, nós seres humanos, nós temos que entender o seguinte, já foi feito tudo aquilo em termos de estratégia, que o plano espiritual, sob a direção de Jesus, que está sob a direção de Deus, podia fazer para que nós tenhamos os instrumentos necessários para dar um salto de qualidade no nosso progresso. E aí a gente tem que pensar, como em tudo na vida, o início é mais fácil. Mas quando você chega num determinado nível, o esporte mostra bem isso, a dieta mostra bem isso, que você, nos primeiros passos, a proporção de avanço é muito grande em relação ao esforço que se faz. Mas quando nós chegamos num determinado nível, num nível mais alto, você trabalha muito mais para o crescimento ser muito menor. Isso é claro para a gente. Todas as atividades que a gente for encaixar esse raciocínio, ele vai dar certo. Por quê? Porque a gente absorve as coisas mais fáceis e no início, como está mais fácil, você anda mais rápido. Quando as coisas começam a complicar, porque aí não é só o entender, a gente sempre fala isso, ter o conhecimento, entender, meditar, incorporar aquilo e voltar com aquilo ali como ação. Isso é a parte mais difícil que tem. E que Caibar está querendo dizer aqui é exatamente isso. Nós já não somos mais crianças espirituais. Não estamos dizendo com isso que a gente é melhor do que ninguém, não é isso que a gente está falando. Está falando o seguinte, a humanidade e os espíritos que organizam isso já não olham para a gente mais como aqueles que são inocentes e não têm informação. A gente já tem informação. Então eu diria que a gente está atingindo a maioridade espiritual. Então, se espera de nós um movimento com mais vontade, vamos dizer assim,
um comprometimento maior com a transformação moral. Por isso que ele coloca aqui, ó, não tem mais tempo de ficar discutindo, como o pessoal fala, sexo dos anjos. A gente sempre fala isso. Quando alguém em alguma discussão traz algum fato que não vai fazer diferença nenhuma para o nosso crescimento. Ah, fulano foi reencarnação de quem? Pô, se tu tem uma informação segura do plano espiritual, tudo bem, pode servir para você entender alguma coisa. É como o caso das vidas de Emmanuel, que ele abriu para todo mundo, e você vê a luta do espírito. Depois que ele negou a Jesus, como senador romano, o que ele teve que fazer para se enquadrar dentro do pensamento cristão. E isso aí são palavras do altivo, e do altivo eu acredito, assim no sentido de, pela capacidade de análise, pelo espírito que ele é. Ele falou uma vez numa comunicação que para ele, altivo, Emmanuel era o espírito que mais entendeu a mensagem do Cristo. Pô, mas entendeu por quê? Ele, depois daquela encarnação com o senador romano, ele saiu correndo atrás de Jesus. As outras vidas dele foi estudando Jesus. Há algumas pessoas que têm realmente todo o direito de dar a sua opinião, mas fala assim, aí tem, no Espiritismo também tem gente que dá opinião que é baseada no personalismo. Aí fala assim, Emmanuel é um espírito muito católico. Pô, mas queria que ele fosse aprender sobre o Cristo naquelas encarnações, aonde? Não tem como. Então, depois, os espíritos são assim. Cada espírito vive em uma determinada época, representa um papel, cumpre uma missão, cada um com sua tarefa. E dentro daquilo ali procura fazer o melhor. Vai prosseguindo, prosseguindo, prosseguindo. Chega um momento de entendimento do espírito que ele consegue enxergar que não é nada de ser protestante, ser católico, ser espírita, ser umbandista, ser isso ou ser aquilo outro. O que interessa é cumprir, não é nem ser cristão, é cumprir o que Cristo trouxe para a gente em relação à lei de Deus. Por que eu estou falando que não é nem ser cristão? Porque se você ainda falar que é ser cristão, a gente está excluindo as pessoas orientais que não têm esse hábito de estudar Jesus, mas estudam outros mensageiros que Jesus mandou. Então, quando você chega nesse nível de entendimento, que isso tudo provém de Jesus e provém de Deus, não tem mais sectarismo. Então, aquele negócio de botar a camisa tal ou camisa qual, não faz mais sentido. E se a gente for olhar a mensagem, quando ele fala de Santo Agostinho, ele fala assim, Santo Agostinho, que muita gente fala, mas um espírito extremamente católico, como é que ele vem aí da mensagem para a doutrina espírita? Exatamente por causa disso. Ele viveu na sua época, foi um grande baluarte dentro do catolicismo. Mas esse espírito desencarna, e isso aí é qualquer um espírito. Nós estamos falando de um espírito muito elevado, mas isso pode acontecer com qualquer espírito. Que ele sai da vida material, se ele conseguir enxergar que a vida espiritual é a vida realmente real. E ele começa a ver que aquilo ali são papéis que a pessoa representa, ele começa a não dar muita importância para o papel A, papel B. Ele entende o contexto. Vamos dizer assim, caiu a ficha do espírito. Então, para ele não interessa mais rótulo. Ele sempre vai ter uma história ligada àquela religião? Vai. Não tem como tu apagar isso, e nem é para apagar. Deve lembrar com aquilo ali, todas as vivências, com carinho, com agradecimento, como Emmanuel, que fala que se apresentava com as vestes romanas do senador por conta do encontro. Foi uma encarnação que marcou para ele. E não é nem dizer que ficou senador, porque assim, não. Ali foi uma caída dele, foi um escorregão, foi um desvio dele da lei, porque ele fala assim, caramba, eu reneguei ali, demorei 2.000 anos para voltar para o rumo. Ele não quis assumir ali naquela época. Então você vê que já fica a visão
desses espíritos e que consegue observar essa amplitude toda do conhecimento religioso, eles ficam muito mais preocupados em agir. E quando Caibar fala assim, ó, não tem mais tempo para perder, e o tempo é chegado, tem diversas interpretações disso, e fora da doutrina espírita, muito mais desastrosas, mas dentro da doutrina espírita, também desastrosas, com agravante de termos a informação e mesmo assim deturparmos. O que é que a gente escuta sobre os finais dos tempos? Quando lê lá na Gênese, desde a época da codificação, quando recebe mensagens espirituais agora, não interessa de que médium, não interessa o nome do médium, não interessa o nome do espírito. Tem que analisar, passar pelo crivo, o que está querendo dizer ali. Então tem mensagens alarmantes, como o mundo vai acabar. Ah, era em 2012, vai ser em 2019. Aí vai passar 2019, não vai acabar, nem vai inventar, já tem outra data. O cara... Não tem sentido isso. Médium colocar data é muito difícil acertar. Por quê? Porque tudo que depende do comportamento moral do indivíduo não tem determinismo. Eu não posso mandar em você. Ninguém pode mandar no outro. Então não adianta o cara planejar A e na hora o cara roer a corda e fazer B. Agora, é claro que tem coisas que são previsíveis, como a gente faz previsão na nossa vida profissional. Você recebe um estagiário, você olha para a cara do cara, trabalha 2 semanas, 1 mês com o cara, esse cara vai dar um bom negócio. Ou então só não vai dar nada. Esse cara não quer nada com a hora do Brasil. Isso é uma previsão que não é mediunidade. Pode ser até sensibilidade, mas ela não está baseada. A sensibilidade é uma coisa. Mediunidade é outra. Quando você fala em mediunidade, tem um terceiro que está te indicando alguma coisa. Quando você fala sensibilidade, é você como espírito perceber o outro. Então a gente faz isso. E quanto mais a gente conhece o espírito, mais a gente fala. Com filho, então, isso aí não vai dar boa bisca. Por quê? Porque são espíritos que já são familiares nossos. Nós conhecemos esses espíritos. Então, quando você faz esse tipo de previsão, são baseados em fatos, em coisas que você observou. Aí você vai falar assim, mesmo isso, você, na maioria das vezes, acerta, se você estiver atento. Mas você pode errar? Pode. Porque se aquele cara tomar um tranco, e ele sentir, caramba, vou ficar desempregado se eu não tomar jeito. Pô, e hoje em dia está horrível, como é que eu vou fazer? O cara vai dar uma guinada na vida dele. É possível? É possível. E esse cara que estava ali na prancha, já caminhando para cair no mar, esse cara se recupera. E ele reverte aquele quadro todo. Como pode acontecer o contrário? A gente vê isso muito com atleta. O cara vê o atleta novinho, esse cara vai ser bom. Aí começa a entrar dinheiro, o que o cara faz? Começa a ir para a noite. Não é que ele não possa se divertir, mas a matéria-prima do trabalho dele é a condição física. Ele começa a perder condição física, começa a cair o rendimento. Aí aquele cara que todo mundo olhava e fala, esse cara vai ser craque em qualquer esporte, ele passa a não ser. Não foi erro de quem previu. Foi a escolha dele que foi errada. E a gente tem vários casos disso aí. Então serve para um lado ou para o outro. Porque depende do outro. Como depende do outro, eu posso, no mínimo, fazer, olha, é uma previsão, que pode acontecer ou não. Mas quem vai dizer que vai acontecer ou não é o próprio. Então, quando você vê, rodando ainda mais hoje com as mídias diversas, essas mensagens que interpretam esse tempo chegado como catástrofes materiais, é a tal da chamada meia-verdade. Agora o pessoal criou aí negócio de pós-verdade. Meia-verdade é o que a gente falava assim. Meia-verdade é o cara misturar conceitos corretos com mentiras. Isso é o pior troço que tem. Em comunicação espírita é isso. Quando você lê o livro dos médiuns, lá você começa a analisar a mensagem. E mesmo as análises no céu e inferno de algumas comunicações dos espíritos, você vê
Tem espíritos que vêm colocando conceitos corretíssimos da obra espírita, mas começa a entremear aquilo ali com pensamentos pessoais, que distorcem aquela informação inicial. Você vai embalado naqueles conceitos que são corretos, e quando você vê, você mergulhou numa transmissão de conceito errado. Por isso que tem que estudar e tem que passar tudo pelo crivo da razão, senão vai dançar. Essas são as piores, porque se fosse uma mensagem que você olha, porque tem aquelas que você, caramba, isso aí está totalmente errado, porque você já identifica que é tão estapafúrdio aquilo ali que você já descarta. Mas a outra não, a outra é pior. Então você tem que identificar. Quando você observa tudo isso, que é a minha verdade, é por quê? Porque está realmente havendo uma revolução material na Terra? Sim. Física. Estou falando material, mas nem na vida material, não. É física do planeta. E hoje a ciência, ela já consegue, pelos equipamentos que tem, pelo acúmulo de conhecimento, olhar para trás, porque o tempo também já passou, e você identificar os ciclos dos movimentos do planeta. Então isso, o cara pode chegar, ó, vai ocorrer. Previsão hoje do tempo, antigamente teve uma época que era piada que a gente fazia, que o cara falava uma coisa da outra, um troço totalmente doido. Hoje o cara acerta mais do que antes. E não acerta 100%, por quê? Porque tem uma coisa que eles desconhecem e que dentro do espiritismo a gente sabe que existe, que são os espíritos responsáveis pelo controle dos fenômenos naturais. Então, tipo assim, vamos fazer chover ali, empurra essa nuvem para lá. Não venha me perguntar por que eles fazem isso, que eu não sei. Mas seguem, o que eu posso afirmar é o seguinte, com certeza seguem uma necessidade que os espíritos mais superiores têm o conhecimento e os impulsiona para aquilo ali. Vai atender a necessidade de alguém, ou de, melhor dizendo, de alguém. Mas acontece. Então isso não tem previsão. Exatamente porque está voltado à vontade de alguém influenciando num fenômeno natural. Apesar de ser um fenômeno natural, mas aí já está entrando a vontade de alguém e não só o aspecto físico do planeta. Então o que a gente escutou? Eu vou lembrar algumas coisas, porque a gente não lembra depois. A gente só lembra das previsões que deram certo. As previsões que deram errado, ninguém é tão cri-cri, ou pelo menos o número de cri-cris é menor, e não vai lá conferir, mas nego só lembra da certa. Mas há pouco tempo se falou assim, ó, ninguém sai de casa de 22 de dezembro, não sei, deram data e tudo. Por quê? Vai ter furacão, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o que lá, vai ter bababá. Pergunta, teve? Estavam falando aqui, ainda deram a costa do Brasil. Ainda citaram os estados. E aí? Houve? Não houve. E aí eu fico muito. Aí dói quando a gente está falando assim. A pessoa que não conhece o Espiritismo, ficar apavorada, ficar descontrolada com isso, e ainda repassar para o outro, é uma coisa. Mas espíritas que estudam o Espiritismo, entrar nessa, a gente tem que tomar cuidado. É isso que ele está falando. Não perca tempo com bobagem. Não perca tempo com bobagem. Não vai ficar discutindo picuinha religiosa com o outro. Até porque são coisas que a gente fala que o Espiritismo é muito importante para a gente pelo seguinte, não existe, eu vou falar assim, ó, não façam isso. Não é assim. A gente vai falar assim, ó, não é para fazer porque isso. Nesse caso específico que eu estou falando é por quê? Porque não adianta você querer empurrar a goela abaixo do outro uma doutrina, um conhecimento que ele não quer. E o não quer talvez seja, não é que, não quero não é isso, não tem condições de. Isso não quer dizer que ele seja inferior intelectualmente a gente. É um espírito que ainda não tem maturidade suficiente, vivência como espírito,
para entender aquilo ali. Não vai aceitar. Aí eu pergunto, quem sabe disso vai tentar? Quem tem consciência de algumas coisas, fala assim, jogar na loteria. Aí a do final do ano. Não precisa ser espírita. Quem conhece um pouquinho de matemática não vai jogar. Quem conhece espiritismo, quem conhece matemática e não conhece espiritismo, pode até arriscar. Porque ele vai ter um pensamento assim, um vai ter que ganhar. E esse um pode ser eu. Apesar de ter não sei quantos zero no número de participantes e você ser um. E o número de participantes é isso aqui e você é isso aqui. Até pode ser. Mas o espírita não pode pensar nisso. A encarnação, a gente escolheu representar um papel. A essa altura do campeonato, se eu tivesse que ser rico, eu seria pelo meu trabalho, pelas minhas condições. Aí tu analisa a tua vida, cara. As coisas que eu fiz, se fosse para dar certo, para ter muito dinheiro, já era para ter acontecido. Então é uma questão de lógica com conhecimento do que a vida é. Isso não é por acaso. Quem precisa passar por uma experiência de ter poder, de ter dinheiro, de fazer isso, aquilo, outro, vai ter. E olha que não é mole. Então, vai se apocar com isso? Você vai perder a tua vida por isso? Você vai ficar, caramba, e aí, vai dar, não vai dar, vai fazer, não vai fazer? No trabalho, vou me preocupar com isso, vou me preocupar com aquilo. Aí tem que ser o que ele falou aqui. Que aí a gente está falando como não deve fazer, aí tem que seguir a orientação dos espíritos. Falar assim, tudo bem. Doutrina espírita que tem que chegar e falar assim, olha, o roteiro é esse aqui, tem que fazer assim, o resultado vai ser esse. E nesse caso é o seguinte, faz o seu. De que maneira? Da melhor maneira possível que você pode fazer. Eu não vou transformar o mundo. Aí é o conceito que ele coloca aqui, da areia e da montanha. A montanha só existe porque tem vários grãos de areia. O raciocínio tem que ser esse. Eu nunca vou conseguir mudar o outro, por causa desses argumentos que a gente falou, que é fácil de entender. Não está no momento do cara, ele não vai entender aquilo ali. Agora, se eu fizer o meu corretamente, o que vier como consequência é o justo. Aí tem um capítulo que fala sobre o fato da pessoa não valorizar o outro, da indiferença, do cara não recompensar. Simples. Você está fazendo certo? Tô. Está com a consciência tranquila? Tô. Se o outro não está reconhecendo, o problema é de quem? Do outro. O outro não está te recompensando como devia recompensar, o problema é dele. Vamos lembrar de Sócrates, quando ele engoliu a cicuta lá. A mulher dele ficou apavorada, chegou para falar, meu Deus do céu, você vai morrer com esse negócio aí. E você é inocente. Aí ele vira e fala, pô, tu queria que eu fosse culpado? Tudo bem, né? Olha a diferença de raciocínio. Ela está choramingando porque ele vai morrer com aquilo ali, recebeu uma pena e ele é inocente. Aí ele vira para ela, pô, tu queria que eu fosse culpado? Era melhor, tu ficaria confortável se eu estivesse morrendo, mas fosse culpado daquilo ali. Visão estreita. Visão estreita. E o que a gente tem que fazer é simplificar o negócio. Os espíritos falam isso para nós. Aqui da casa a gente cansa de escutar isso. Quando está em entrevista com eles, fazendo estudo, a gente fala assim, as coisas são simples, vocês é que complicam. Às vezes até em estudo. A gente começa a falar assim, vamos fazer isso, vamos fazer assim. Para quê? Vai confundir a cabeça das pessoas mais. Faz só isso, isso e isso. É a característica que ele está falando aqui. Objetividade e simplicidade.
Não precisa ficar discutindo essas coisas. Por isso que ele fala, quando entrar alguém, aí ele está falando especificamente do trabalho de divulgação pela internet. Porque na internet entra qualquer um. Tudo bem. Mas o cara começou a entrar, começou a perturbar, querendo colocar questões que não fazem parte do estudo. Ele fala assim, ó, corta. Com educação, mas corta. Só que a gente não sabe muito fazer isso. É 880. Ou a gente fica calado, deixa o cara lá, ou então sai agredindo os outros. Tem que estar olimpicamente lá e falar assim, meu amigo, não é lugar para isso, não tem condições. Se você quiser participar, ótimo, mas isso aí não faz parte. Avisa educadamente. Aí ele falou, ignora, se não der certo, ignora. E vai indo e corta depois. Tem que se exigir isso também. Você vê que tem umas coisas que quando ele fala isso, ele não está falando para a gente não estudar. Ele está falando para a gente estudar corretamente. Estudar o que é necessário. E ele fala ainda assim, ó, principalmente, isso também vale, ficar discutindo essas filosofias ou qualquer coisa, ele fala assim, ó, isso também vale para autores não espíritas, apesar de bons. Tem que ter muito cuidado com isso. E a gente aqui na casa, a gente coloca isso muito claro. Você é responsável pelo que você lê. Eu não estou aqui para ficar indicando, não é indicando, indicar a gente até pode. Se responsabilizando pelo que você vai ler. Ninguém tem esse peso. Quem quiser ver mais sobre isso, tem um livro, Convite à Reflexão, não sei se tem aí ainda, Espírito de Eulino Amorim. O médium, me desculpe, apesar que eu acho que ele já morreu, mas é um médium baiano. E esse Convite à Reflexão, Deolino fala exatamente sobre isso. Ele fala, não tem como sair proibindo, mas você garantir a qualidade daquilo que você publica, e nós somos editora, ou daquilo que você vende, aí o filtro é menor um pouco, mas está lá. Aqui é uma livraria espírita, você não é obrigado a botar autor não espírita. Tem autores muito bons. Aí você fala assim, eu tenho que ler só doutrina espírita? Não. Tem que ler o que você quiser ler, o que você sentir vontade. Mas, o que dói é você pegar nos grupos espíritas e ficar perdendo tempo com mensagem do fulaninho de tal, que não tem nada a ver com espiritismo. Não é porque o cara não é espírita. Porque aquele conceito ali, eu vou me arriscar, mas eu vou falar claro. O cara bota uma página lá do Papa Francisco. Muito bom, ótimo, um ótimo Papa, vai estar lá, tem a sua missão dentro do catolicismo. Mas vamos lá, ele acredita em reencarnação? Não. Acredita na comunicabilidade dos espíritos? Isso eu vou falar para vocês que ele acredita, mas não fala para os outros que acreditam. Porque todo mundo na Igreja Católica tem um monte de troço disso e não acredita porque não quer ou não quer falar para o outro que acredita. Mas vamos falar, tem todos os conceitos que a doutrina espírita tem? Não. Então, se você já estiver acima disso tudo, você pode olhar lá. Mas olhar com que visão? Depende qual visão que você está olhando. Não é que é só aqui que é válido, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando na assertividade que o Espírito está falando aqui. Porque aí é estranho que fala assim, ó, parece aquele negócio que a gente sempre fala, santo de casa não faz milagre. Quer dizer, você fica exaltando muito o trabalho dos outros. E os espíritos que trabalham dentro da seara, que são os mesmos. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que todos os espíritos que encarnam com missão em outras religiões, eles estão seguindo o papel do Cristo. Eles estão seguindo lá a orientação, eles estão lá com objetivo. Mas, meu amigo, se estão lá, é para cuidar de que ovelhas? As de lá. E nós temos que pensar isso, nós somos responsáveis por que ovelhas, se podemos assim dizer, das que estão aqui. Eu não vou ficar me preocupando em correr atrás das pessoas que estão passando ali na rua para trazer elas para cá, para dentro do centro. Às vezes, na ânsia da gente divulgar a doutrina espírita, a gente fica fazendo coisas
que não seriam muito coerentes com as bases doutrinárias. Aí a gente já teve situações de escutar assim: o Espiritismo não precisa disso. Pô, realmente você acha que o Espiritismo vai depender de mim para ele crescer? No sentido de divulgação? Não. Não. Ele já sobreviveu a muitas outras coisas. Agora, as casas espíritas, e o que ele dá continuidade é exatamente isso. Não só o papel do Espiritismo, isso é macro, mas o papel de cada casa espírita, que é divulgar o Espiritismo. Mas divulgar que Espiritismo? Não é que tenha mais de um, não. Mas que rumo que eu quero dar para o Espiritismo que eu estou divulgando? Eu quero um Espiritismo faraônico? Eu quero um Espiritismo de estrelas? Ou quero um Espiritismo de estacas? Estrela vai para o céu. Estaca finca uma base na terra e dá sustentação. Não é que pode tudo para atingir o objetivo. Não é isso que a gente aprende na doutrina espírita. Não vale tudo. Tem regras. E as regras não são as humanas. Hoje mesmo, no ambiente de trabalho, a pessoa estava discutindo na hora do almoço. Discutindo no sentido de colocar um assunto para falar sobre que comportamentos no negócio, quem está negociando, e tem algum tipo de negociante, eu não vou falar a classe que ele falou, nem a raça, não vou dar mais detalhes, mas estava se falando assim, que os fulanos de tal, quando senta numa mesa para negociar, é negócio. Não tem moral ali. Se é legítimo, se é o termo que eles usam assim, se é justo, se é legal, vale. Aí eu falei logo assim, tudo bem, pode ser legal, mas é moral? Aí eu falei, mas exatamente é isso que eu quero dizer. Nesse tipo de negócio, o cara trabalha dentro do legal. Se for legal, ele faz. Não interessa se não for moral. A doutrina espírita fala isso. Ó. Tem a lei do homem e a lei de Deus. Se você analisar pela lei do homem, você vai colocar muita gente no pedestal que quando chegar no plano espiritual, pela análise da lei de Deus, o negócio vai diminuir. Por quê? Porque é um tipo de comportamento diferente. O comportamento nosso é diferente. A gente acredita que vai voltar, a gente acredita que veio antes. A gente sabe das besteiras que fez e sabe que pode consertar. Não adianta, porque por melhor que sejam as pessoas que possam falar de qualquer coisa, esses conceitos elas não têm. Se não tem esse conceito, tudo bem. Você vai tirar algum proveito daquela mensagem? Vai. Mas quantos por cento? Se você parte de um princípio errado. Pelo menos para nós. Você pode falar assim, mas isso não foi isso. Se não for, paciência. A gente não tem direito mais de falar isso, porque a gente sabe. Sabe por tudo que a gente vê. Como as pessoas às vezes falam, mas você acredita nisso? Eu falei, eu já não tenho direito mais de falar que acredito. Eu tenho que falar que eu sei. Ou então que eu estou maluco. Porque esse cara fala assim, você acredita mesmo que o espírito sobrevive? Eu falei, acredita. Acredita que ele mantém a individualidade? Eu falei, acredita. Por quê? Eu falei, porque eu converso com o morto toda sexta-feira à noite. Eu falei, Aí eu vou falar que não acredito, se eu estou lá, a mesa mediúnica, o espírito conversando comigo, ou então sou maluco. E aí é engraçado que às vezes a gente fala isso para o espírito, porque o espírito, que não é espírita, não teve conhecimento espírita, quando ele chega numa mesa mediúnica, para o atendimento, ele fala assim, como? Eu estou morto? Não. Então eu estou vivo? Não. Se eu não estou morto, não estou vivo, você, que o teu conceito de morto é um. Porque o cara pensa,
O cara fala assim, pô, mas eu estou morto, mas estou falando contigo. Mas ao mesmo tempo ele não pode falar com os outros. Então você tem que falar assim, ó, o que morreu foi teu corpo. A tua alma está aí. Não, mas então eu estou morto. Não, se você estiver morto, tu não está, porque senão está no ardor maluco. E sabe o que é tu escutar do espírito? Que o espírito fala assim, tu está drogado. Tu está pior do que a gente. Porque são espíritos que desencarnaram, ligados ao tóxico. Aí quando tu começa a falar isso pro cara, o cara fala assim, não é brincadeira não. Tem a Valéria, a gente trabalha na mesma sala, vários médios aqui já presenciaram isso. Que tipo de 3 ou 4. E os caras ainda estão sob efeito da droga, porque ele capta, suga o fluido de quem está com droga. Aí eles viram um ponto, você aí, ó, tá mais doido que a gente, ó, cheirou todas, assim. Por quê? O cara não teve aquela informação. Mas ele chega ali, ele já tem um parâmetro, que é o fato que ele está ali. Então não é porque eu estou falando, ele está vendo que sobreviveu. Porque tu tem que começar a mostrar a ele. Ele começa a olhar que não está no corpo dele, geralmente um homem no corpo de mulher. O cara olha, que isso? Aí cai a ficha do cara, que aquilo que ele escutou, porque todo mundo escutou isso, e a gente usa. Você nunca escutou falar de espiritismo? E no máximo, quando é esse pessoal voltado à droga e tal, ele fala assim, de macumba? Isso eu já escutei. Então, tu não ia lá conversar com o espírito? Então, você está fazendo a mesma coisa aqui. Ué, mas não era lá o caboclo? Ué, mas isso é todo mundo que viveu pode fazer isso. Então, você vê, são conceitos que você não pode negar mais. Mas aí eu pergunto a vocês, qual seria a produtividade do estudo espírita, para nós que já conhecemos isso, de ficar aqui checando o fenômeno? Tentando identificar o espírito. Cara, isso que ele está falando. Não tem mais tempo para isso. O que a gente tem que fazer é observar o roteiro que Jesus, antes dele Moisés preparou o terreno, Jesus veio com a lei de amor e o Espiritismo veio detalhar e esclarecer. A gente tem que pegar esse roteiro e seguir. O objetivo final é o progresso. E Jesus colocou lá, ó, é fazer ao outro tudo aquilo que a gente queira que você faça com a gente. Ou seja, a gente tem que tomar vergonha na cara. Eu não posso nem baixar. Se eu baixar aqui, cai 1 litro de água do meu nariz. Eu tenho que fazer a palestra assim. Olha para a luz. É isso aí. Não, pior que está arriscado a nego falar. Tem uma dica aí que o pessoal, olha para a luz que não espirra. Mas não é que se tu olhar para a luz, tu está olhando para cima. Então, não irrita o nariz. Se tu olhar para a luz no abajur, está arriscado tu espirrar. Ou pelo menos vai cair água para tudo quanto é lugar. Se o abajur estiver abaixo de você. Né? Mas vamos lá. Essas condições todas, do roteiro, do que tem que fazer, é o tempo que não falta mais. Porque quando se diz os tempos são chegados e a revolução é moral, a revolução moral é o seguinte, está chegando a hora da prova final. Vai se separar o joio do trigo, os bodes dos cabritos, aquelas coisas todas que o nego fala, que na verdade é uma avaliação que já aconteceu com Capela e a gente tem notícia. Vai acontecer com a Terra. Quando começou, quer reparar lá a Gênesis, começou naquela época. A gente sempre fala isso. A Terra tem essa população aqui. Tu não vai jogar essa água fora e botar outra limpa. Você vai pingando água limpa aqui, e isso aqui vai saindo, até a água ficar limpinha. É isso que acontece com a humanidade. Quando Kardec pergunta e fala assim, por que ao homem de bem chega esses pensamentos ruins e a gente é influenciado por isso, como é que é isso? O Espírito fala assim, olha, é para te provar. É para provar. Por que tem tanta miséria? O pensamento pode chegar, mas não pode criar ninho. E vai se desenvolvendo, em outra parte, ele fala assim, por que a gente ombreia
se já que a gente já está num nível assim, com tanta desgraça, com tanta coisa ruim, como a gente vê hoje. Eu falo assim, é porque são despejados um aluvião de espíritos diariamente na Terra, que vão ter a última chance de se regenerar no planeta. Então nós estamos recebendo espíritos que você vê que realmente, muitos com esses atos de violência que a gente vê, que são espíritos que beiram ao comportamento selvagem. Por quê? Porque estão mesclados. Mas pode fazer isso? Essa é a esperança que Deus deposita em nós, para que os que estão melhorzinho um pouco influenciem os que estão ruim, para que eles melhorem. Mas influenciar como? Pelo exemplo, o cara olhar você fazer direito e o cara ficar com vergonha e tentar fazer. Mas ao invés disso, o que é que a gente faz? Mata, trucida, prende, tira daí, faz assim, faz assado. Aí eu estou falando de uma maneira geral, porque é a humanidade. A gente perde a oportunidade de cumprir o nosso papel diante da lei. Porque tem um raciocínio muito simplista do espírita, alguns espíritas que ainda estão na fase inicial ainda não entenderam como funciona. Porque quando fala assim, não, fulano está sofrendo porque é o karma dele. Falo karma no sentido de falar que é consequência do plantio que ele fez. Ele está colhendo o que plantou. Aí o espírito fala assim, mas quem te falou que você não está ali exatamente para ajudar ele a colher certo? A mudar a colheita que ele está tendo, plantando outras coisas. Quem te disse que não é para tu ajudar? E realmente é isso. Então, isso não acontece. Aí tem os motivos também. O orgulho e o egoísmo, que os espíritos falam que ainda está presente na nossa sociedade. Tudo que nós formos observar como problema que nós temos, tanto no macro, quando você vê problemas entre as nações, ou ir reduzindo esse universo para cidades, para condomínios, para religiões, para grupos, para família, até chegar em nós mesmos, nós vamos observar porque todo mundo querendo legislar em causa própria. Entre escolher cumprir a lei e fazer o que é melhor para mim em sentido material, ganho material, a gente ainda está escolhendo fazer isso. Você vê que é um problema muito sério, mas a gente ainda tem a ilusão, apesar de ser um problema sério, a gente ainda tem a ilusão que a solução disso está fora de nós. Aí já não basta o que esses espíritos fizeram, não que eles vão parar de fazer. Todos esses espíritos envolvidos nessas revelações, desde a época de Moisés, ainda está se esperando que Emmanuel, que reencarnou agora, segundo notícias, ele vai dar jeito na humanidade. Ou então, Divaldo, quando desencarnar e quando voltar. Aí está Joana de Ângeles, que reencarnou. Quer dizer, a gente está esperando que alguém faça para a gente. Quando o conselho e a orientação está aqui. É agir como areias. O grãozinho de areia que vai formar montanha. E fazendo o que tem que fazer. E para fazer o que tem que fazer, basta estar consigo mesmo. Porque nessas horas não tem testemunha. É isso que os espíritos falam, a dificuldade. Porque o maior problema está dentro da gente, a gente tem que superar os nossos impulsos inferiores. Não pensem vocês que nós que trabalhamos na casa espírita não temos esses problemas. Temos, agravados pela consciência de estar com um instrumento mais afiado na mão e com informações mais adequadas. Então temos a mesma dificuldade, que é isso, porque é uma briga que ninguém sabe que tu está tendo. Ninguém sabe. Porque é você modificar os teus hábitos e você começar a agir de uma maneira correta, coerente com a lei.
E aí, não vamos também entrar naquilo. Ah, é correto, não é correto. Não. O que a gente faz, ninguém é 100%. Senão a gente não estaria aqui. Tem várias coisas. Nós somos compostos de várias virtudes. Não tem uma virtude única, são várias. E você vai conquistando cada uma. Você não tem o quadro completo. E cada conquista que você vai tendo é uma briga que você tem consigo mesmo. Por isso que os Espíritos falam assim, ó, se querem brigar realmente contra o mal, aponta as armas para dentro de você e combate o homem velho que ainda está aí dentro. Porque o teu maior inimigo não está fora de você, está dentro. Aí o que a gente faz? A gente quer arrumar um culpado e terceirizar a culpa. Hoje eu estava vindo para cá, escutei uma notícia que o cara empurrou a mulher dele na frente do metrô. Sem entrar no mérito, o que a mulher fez, o que não fez, não interessa a gente. Mas o impulso do cara. Aí sabe o que o cara falou? Foi o demônio que mandou empurrar ela. Botou na conta do demônio. Não é espírita. Porque se fosse espírita, ia falar assim, o obsessor me intuiu para empurrar essa mulher ali. Mas o que a gente faz? Dependendo da tua crença, você vai culpar alguém de acordo com aquilo ali. Então é isso, não se está assumindo esses papéis. Então o alerta que a gente faz, e aí vamos voltar para onde a gente começou, para fechar, quando o Caibá chama a atenção aqui das redes sociais, e aqui no caso especificamente usada para divulgação doutrinária, e quando você ali tem que eleger o assunto objetivamente e algo que seja útil, é um dever de casa para cada um de nós. Chegar em casa hoje, repensar a nossa atuação na rede. Mesmo dentro dos grupos espíritas, a gente vem repassando mensagens que a gente sabe que são erradas, que já não é realidade, que aquilo ali já foi desmentido não sei aonde. Ninguém checa mais nada, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Até informação doutrinária, às vezes, a pessoa bota, porque o que acontece? Hoje, qualquer um é repórter, qualquer um é escritor. Tu pega, mete um blog lá e começa a escrever um monte de besteira, aí eu vou criar o paulinismo. Posso fazer isso. Agora, quem vai seguir, quem vai olhar, quem vai ler aquilo e vai absorver, tem um monte. Aí é mais ou menos aquilo, ó. Até quando vai ter malandro no mundo? Aí é na nossa época. Enquanto tiver otário. Mesma coisa. Enquanto tiver alguém querendo escutar besteira e assinar embaixo, vai ter gente falando besteira. Até isso a gente reclama. Ué, mas jogam um monte de lixo em cima da gente. Mas jogam por quê? Por que jogam tanto lixo em cima da gente? Vamos parar para pensar. Porque a gente recolhe esse lixo e pega. Deixa o lixo lá para ver o que vai acontecer. Não pegue o lixo. Então a gente tem que parar com isso. Por quê? Isso é perda de tempo. E para a gente fechar nessa perda de tempo que eles estão colocando, observem, ontem no estudo aqui saiu isso. E hoje no meu trabalho também saiu isso pelo lado profissional. Quem está ocupado e quem está trabalhando não tem tempo para ficar de mimimi. Não tem tempo para perder. Não tem tempo para ficar com conversa fiada. Porque quem está trabalhando não vai parar o trabalho para ficar jogando conversa fora. Antigamente, quando a gente via pessoas ociosas fazendo fofoca, a gente falava assim, vai arrumar um trabalho. Quando era mulher que estava, o pessoal falava assim, vai arrumar uma louça para lavar. Hoje não pode falar mais isso. Se falar isso, tu leva um processo aí, porque é discriminação. Mas eu não estou falando isso, eu estou contando que a gente falava isso lá atrás. Mas era, que nem quando era homem, ele falava, vai arrumar um trabalho. Quando era mulher, falava, vai lavar uma louça. Mas por quê? E isso é mais velho que a humanidade. O que todo mundo fala? Cabeça ociosa é parquinho do demo.
Tem gente que faz isso quando fala demônio, diabo, não pode falar. E culpa o pobre do diabo também. Mas quem propiciou o parquinho? Foi quem se colocou na ociosidade. Então, arruma uma coisa útil. Trabalho, na concepção espírita, é toda ocupação útil. Isso é profundo, apesar de pequeno. O que quer dizer? Que tem coisas que você faz que não é útil, mesmo que você receba um salário para aquilo. Na concepção espírita, aquilo não é trabalho. E pode ter coisas que você faça, que seja útil, e que você não é remunerado. Na visão dos espíritos, aquilo é trabalho. Só que não tem carteira assinada da maneira que a gente tem. Mas tem lá os bônus horas que a gente fez jus, fica em algum lugar. E a gente vai receber o ônus daquilo ali. O bônus. Para terminar com uma má notícia, eu tinha que falar o contrário, né? Mas foi primeiro o bônus. Se também fica registrado, se fica registrado o bônus, nada mais justo que também ficar registrado o ônus. Então tudo aquilo que a gente faz vai estar lá. Então cabe a nós consertar. Para não dizer que encerrou com uma má notícia, não vem para cá não. Eu não sou espírito evangelizado, sai para lá. É porque reencarna rapidinho, não precisa ficar com medo, reencarna logo. Se morrer, reencarna logo. Para encerrar com uma boa notícia. A boa notícia é que tudo isso depende da gente. Nós temos que entender isso, incorporar isso dentro de nós, para nunca mais duvidar. E ao invés de reclamar dos problemas que aparecem na nossa vida, a gente tem que estar ciente, ó. Se apareceu na minha vida é porque eu criei ou dei margem para isso. Mas eu, e só eu, posso consertar isso. Melhor do que esse negócio não existe. Você conquistar a independência do teu destino, pelo conhecimento que você tem. Sem essas bobagens, o lado religioso, o lado científico, o Espírito fala aqui, ó, o coração tem que ter o lado da ciência. Por quê? Porque se o coração não se apoiar na racionalidade da ciência, o coração vai ser apaixonado e não vai agir com amor. E o contrário, se a ciência não tiver o coração, vai ser um conhecimento duro que não vai servir a nada. E a lei da vida é lei de progresso. É como ele encerra aqui. É uma lei de progresso, a gente pode ter certeza disso. Tudo que a gente faz é com esse objetivo. E se a gente parar, vai chegar uma hora que a lei do progresso nos arrasta. Porque esse é o destino que Deus impôs a nós. Sermos felizes e progredir até a perfeição. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Agradecemos ao nosso querido Nagai, com certeza nós teremos ele várias vezes em nossa casa, porque é um trabalhador da nossa casa, e vamos agora passarmos aquele momento gostoso, que é o momento dos passes. Como diz nosso querido José Jorge, é o momento da sobremesa, onde nós receberemos dos amigos espirituais o remédio, o consolo, o fortalecimento para os nossos espíritos. Nós vamos ler, então, a página escolhida do livro Vinha de Luz, Enquanto é Hoje. Ele nos diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Paulo. E nos diz Emmanuel: encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos de educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor, em grande número de reencarnações, para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. A carne, sob muitos aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica,
com o qual o oleiro celeste nos conduz muitas vezes à mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre, estragamos a oportunidade, encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual operem e desgaste das sombras, clareando-lhe o caminho. Aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores, que, desde a terra, já disponham de algum conhecimento da vida espiritual. Porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir nos círculos de matéria sublimada flores e trevas, luz e lama dentro de si mesmo. Então agora, meus irmãos, nós convidamos os nossos irmãos médios que lentamente se posicionarão à nossa frente. Pedimos a todos que já de início comecem a pensar em Jesus, acalmando os seus pensamentos, para que possam sentir os amigos espirituais. Mas nós queremos dizer que a mediunidade é somente para esses irmãos que já foram aqui preparados pela casa. Quem estiver com a mediunidade ostensiva, por favor, se controle. Nós agora estaremos elevando os nossos pensamentos, vamos pensar nos nossos amigos espirituais, nos nossos anjos guardiães, em todos aqueles espíritos que nos auxiliaram no planejamento reencarnatório, nas nossas vidas. Pensemos em nossos lares, peçamos pelos nossos entes queridos, e todos os espíritos encarnados e desencarnados receberão o apoio dos amigos espirituais. E a todos aqueles que estão também ligados pela internet, convidamos a prece para o passe. E assim possamos dizer ao meigo Jesus: querido Jesus, bondoso médico de nossas almas, aqui estamos, Senhor, agradecidos ao teu coração e rogando, Senhor, as tuas bênçãos para que possamos receber o que necessitamos. Abençoa os nossos irmãos médios. Abençoa, Senhor Jesus, o momento dos passes. Que assim seja, graças a Deus. Querido Mestre Jesus, que possamos, enquanto é hoje, te agradecer, te louvar e te amar. Enquanto é hoje, é o nosso estudo que nos conduz a uma reflexão em relação ao nosso comportamento diante do nosso progresso, como espíritos encarnados, pois sabemos que o nosso retorno ao corpo tem como propósito o progresso, do qual todos, sem exceção, devem passar, colhendo os bons frutos que essa belíssima oportunidade, de certo modo, nos é oferecida a todos nós, por meio de um aprendizado sistemático e muito prático,
de modo que todos nós, espíritos imortais, podemos certamente fazer parte dessa oportunidade que só nos trará maiores conhecimentos para a nossa vida espiritual. Estando o espírito gozando de bons ensinamentos e tendo a ouvir as boas orientações que nos chegam através dos nossos irmãos, que carinhosamente nos colocam em uma condição mais cômoda, no sentido de compreender, ouvir ou mesmo refletir. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências e dentro do tempo de cada um, do conhecimento e principalmente do seu instinto, ele terá ao seu uso o bem ou o mal, esquecendo que devemos criar oportunidades todos os dias para avançarmos em direção do bem, aproveitarmos enquanto é hoje, porque o amanhã poderá ser longo e ter um preço bem alto, no qual todos, sem exceção, teremos de ajustar as nossas dívidas. Meus irmãos, o tempo que temos ainda como encarnados deve ser aproveitado em todos os sentidos para o nosso progresso. Não só na vida material, mas principalmente em nossos ajustamentos para a vida real, que é a vida espiritual. Assim sendo, não percamos mais tempo em ficar olhando a vida passar. Aproveitamos o hoje, o amanhã, para conscientemente fazermos algo de melhor para nós mesmos, no sentido de buscarmos maiores oportunidades e entendimento em relação à vida espiritual, que nos esclarece em todos os sentidos, fazendo que hoje seja um dia melhor. E com certeza, os outros também. Mesmo para aqueles que sejam ainda homens ainda brutalizados, que não conseguem ainda expressar nenhum ato de carinho, compreensão, fraternidade para o seu próximo. São para essas pessoas, vítimas das suas próprias escolhas, que temos que orar e trabalharmos no sentido de sua recuperação. Contarmos com a ajuda de todos para juntos conseguirmos despertá-los para uma vida mais intensa no sentido do bem. No trecho da nossa lição, é dito que um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída, sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir nos círculos da matéria sublimada flores e trevas, luz e lama dentro de si mesmo. E lembrando as palavras do nosso querido Emmanuel, quando na nossa lição ele diz: esclarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos da educação religiosa. E assim, Senhor, que nós teremos que cada dia mais. Entretanto, quase sempre estragamos a nossa oportunidade, encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Que possamos, cada dia mais, lembrarmos das palavras de Paulo, como ela é valiosa e oportuna, quando ele nos disse: enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, vela-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tuas marças. Que Jesus, nosso Mestre querido, nos ampare, hoje, agora e sempre.
Graças a Deus. E agora, meus irmãos, que possamos vibrar pelo nosso irmão médio e que possamos ouvir a mensagem do plano espiritual. Prezados irmãos, devemos agradecer e nos alegrar por termos este grande Criador a nosso favor. Novas eras, novos conhecimentos, novas oportunidades, novas revelações, todas elas demonstram que a paternidade divina está atenta com a humanidade. Há um direcionamento, há um cuidado, há um processo evolutivo, não só de entendimento, de educação, mas também de cura das mágoas, dos sofrimentos, através do entendimento da reparação. E tudo isso pode ser traduzido por uma simples palavra: amor. É neste sentido que o amor de Deus para com seus filhos se expressa há tempos e tempos em torno da humanidade. E cada um de nós precisamos fazer o nosso trabalho, o nosso papel no entendimento íntimo de como realizar e se inserir dentro desse processo de crescimento espiritual, mas também fazer com que aqueles que estão ao nosso lado se estimulem a desenvolver ou fazer parte deste desenvolvimento progressivo, muitas vezes lento, espiritual, cuja elevação, cuja a bondade, cujo amor será a resultante final. Portanto, caros filhos, eis dos estudos de hoje uma grande oportunidade para raciocinar em torno deste conteúdo com o qual Deus expressa soberanamente a sua vontade e faz com que nós, independente do período que estejamos, se encarnados ou desencarnados, estejamos inseridos dentro deste contexto para poder simplesmente ficarmos alegres por termos este direcionamento e agradecidos pela oportunidade de cada vez mais não só termos este amparo, mas de podermos recomeçar de uma outra forma, com novas oportunidades, novos conhecimentos e muitas vezes com novas atitudes e com um novo estímulo de podermos assim apagar o passado e no presente reparar, aprender, educar para que o futuro seja de felicidade. Que todos que aqui fazem parte desses estudos, que recebem o amparo divino, estejam cientes de que fazem parte de todo este universo de ação contínua, permanente, do apoio de Deus para com todos nós. Que este seja uma lição de amor que permaneça presente em seus corações.
Que isto sirva de estímulo para que aqueles que estão enfermos se curem, que seus espíritos se alegrem, porque são, como todos nós somos, filhos de Deus e imortais. Um abraço do Herman, e que Deus ampare e fortaleça a todos vocês. Muita paz. E assim possamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Deus, Pai de amor e bondade, querido Jesus, Mestre muito amado, queridos amigos espirituais de nossa casa, agradecidos, Senhor, nós estamos mais uma vez pelas bênçãos recebidas, pelas orientações devidas, pelo carinho do plano espiritual para com cada um de nós. Que possamos, Senhor, levarmos conosco nossos momentos diários a presença do Teu amor. Abençoa-nos, Senhor, de volta aos nossos pontos de origem. E em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de Kardec, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai de amor e bondade, damos por encerrado mais uma reunião de estudos e de passes em nossa casa. Graças a Deus, que assim seja, Jesus. Graças a Deus.